Luciano Krauser, o devocional agora da manhã, é a suficiência, vivendo a suficiência de Deus, né? Deus que supre todas as nossas necessidades. Vamos fazer então a leitura do texto, Filipenses 4, a partir do versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém? Interessante é que esse texto, principalmente o versículo 19, é muito utilizado nos dias atuais para falar de prosperidade ou para prometer aquilo que Deus não prometeu. E o contexto aqui, na parte final da carta de Filipenses, é Paulo, inclusive, deixando bem claro o propósito pelo qual ele escreveu essa carta, né? Ao longo desses últimos meses, cada devocional vem tratando os temas específicos, mas o núcleo central aqui da carta aqui, é agora Paulo deixando bem claro o propósito pelo qual ele está escrevendo essa carta, que é justamente agradecendo essa igreja pelo suprimento e pela oferta que ele tinha recebido. E a gente vê aqui algo que é a ideia central dos nossos dias, né? A noção de que Deus supre as nossas necessidades a partir de duas perspectivas: gratidão ou contentamento, que é aquilo que Paulo está trazendo aqui logo de início. Os irmãos sabem as circunstâncias que ele passava ali, preso, e ele já no versículo 18 ele já deixa claro: tenho abundância, estou suprido. Na sequência ele fala então dessa oferta, que não era uma oferta qualquer, era uma oferta que apresentava aroma suave, sacrifício aceitável. Sacrifício, não fazendo sacrifício a homens, sacrifício apenas a Deus. E ele comparava aquela oferta ali a um verdadeiro ato de adoração e que chegava ao céu ali com um aroma suave. Então, nessa perspectiva de Paulo, de gratidão, na perspectiva de quem estava entregando essa oferta, que era uma oferta agradável, ou seja, uma oferta que significava inclusive uma adoração ao próprio Deus, eles faziam aquela oferta como se fosse ao próprio Deus. Paulo então fecha com essa ideia de que Deus suprirá todas as vossas necessidades. E aí a pergunta que eu faço logo no início é: quem aqui nos últimos tempos, ou nos últimos anos, ou não se lembra, ou tem alguma história que mostra Deus suprindo uma necessidade e a gente sendo surpreendido? Aqui Paulo é como se Paulo estivesse falando disso. Paulo, no momento difícil da sua vida, ele é surpreendido então e agradecido pela oferta da igreja de Filipos, os Filipenses. E aqui são 3 pontos, né, aqui para a gente poder pensar nessa manhã. O primeiro é a noção de contentamento. Será que temos sido gratos, né, contentes, temos nos alegrado, mesmo em meio às dificuldades? Isso é difícil. É muito difícil termos essa postura de contentamento. E a gente, de fato, só vai conseguir desfrutar dessa abundância e ser suprido se a gente viver, de fato, esse contentamento de maneira diária. E era assim que Paulo vivia, era assim que Paulo se apresentava. Quando Paulo menciona esse contentamento, essa abundância, o estou suprido, é como se ele estivesse olhando para a sua vida e não pensasse no amanhã. E quando eu estava lendo esse texto, só me veio essa imagem. Estar contente é você confiar tanto em Deus que você não tem medo do amanhã. É você olhar para o amanhã e dizer: basta o dia de hoje, o Senhor está suprindo. Naquelas circunstâncias, Paulo se apresenta como um exemplo de gratidão ao Senhor. Alguém que, em meio às circunstâncias, diz: tenho
poderiam dizer que tem abundância. Paulo, então, ele diz isso: eu confio no suprimento, no mantimento, na toda a provisão de Deus para o dia de hoje. E viver uma vida de contentamento é isso, é não se desesperar com amanhã, é não ter medo de uma escassez, às vezes, de trabalho, uma questão familiar, uma questão de doença, mas é entender, inclusive, que essas circunstâncias servem para moldar o nosso coração. Entendendo que aqui, e aí eu retorno novamente à ideia central, de como a gente vive essa provisão de Deus, entendendo, inclusive, o contexto do texto, que é o agradecimento de uma oferta, a partir da perspectiva que Paulo está mencionando: gratidão, oferta, ou seja, inclusive uma oferta sacrificial. Se a gente lembrar, por exemplo, da oferta lá da viúva, né, aquilo ali foi uma oferta sacrificial. Alguns estavam ali entregando seus recursos, mas naquele contexto, por exemplo, da viúva, era uma oferta sacrificial. E Paulo, ele compreende tanto isso, e aí a gente vai ainda no versículo 18, a primeira parte ele fala da gratidão. Na segunda parte, quando ele diz: Epafrodito me passou as mãos que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E aí eu queria que te refletisse sobre essa segunda parte, que é essa oferta agradável a Deus. A oferta que Paulo recebia ali não era simplesmente eles pegando o que sobrou. Paulo utiliza aqui uma expressão, aroma suave. Lá no Antigo Testamento, quando havia os sacrifícios, o aroma suave era sinal de que aquela oferta tinha sido aceita por Deus. Paulo aqui está dizendo que a oferta que eles faziam, que eles fizeram em relação à vida dele, era uma oferta que era, inclusive, uma forma de cultuar ao próprio Deus. Quando a gente devolve aqui aquilo que o Senhor já tem suprido das nossas necessidades, sabe que a gente pensa na oferta como um ato de adoração, um ato de cultuar o Senhor, se perguntar se o Senhor de fato tem se agradado das nossas ofertas. Aroma suave, aceitável e aprazível a Deus. E aí ele fecha, então, ele abre a terceira parte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É como se ele estivesse falando assim: eu sei que a oferta de vocês é tão sacrificial que pode ser que vocês passem até necessidade. Só que esse Deus que me faz ser contente, esse Deus que move o coração de vocês para fazer essa oferta, esse mesmo Deus é tão soberano que vai suprir cada uma das vossas necessidades. A construção de um argumento que vai derrubar a falta aqui de contexto desse versículo que tem sido tão utilizado nos dias atuais para falar que Deus vai responder as nossas orações, muitas vezes totalmente fora da sua vontade, para atender as nossas necessidades. E aqui as nossas necessidades nos dias atuais não é um carro, não é uma casa, está falando de bênçãos, embora o texto esteja bem específico aqui do contexto de oferta, do contexto mesmo material. Mas aqui vai para além disso. Aqui essas necessidades, elas são necessidades espirituais. Quantos hoje têm uma conta bancária fechada, moram nos melhores palácios e não estão contentes, continuam querendo mais e mais? Quantos, nas últimas semanas, os noticiários de maneira geral, não nos informaram que continuavam a desviar, a praticar fraudes, golpes, milhões, bilhões? Antes a gente se escandalizava com fraudes milionárias, agora são bilionárias. Nos últimos tempos, as fraudes têm sido bilionárias, têm se tornado a ganância do homem,
ela deixou de extrapolar muito tempo o limite do razoável. Eu lembro, alguns anos atrás, eu não sou tão velho assim, um presidente da Câmara, um dos deputados, caiu porque estava pedindo propina do restaurante da Câmara. Não que não seja corrupção, mas eram valores tão irrisórios, perto, por exemplo, das fraudes que têm sido noticiadas nos últimos tempos. Mas é por quê? Será que as necessidades não estavam sendo realizadas? Há uma necessidade do homem que começa com contentamento, com você desfrutar do seu coração e da sua mente, descansarem no Senhor. E a ideia central desse texto é essa: é contentamento. Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades, mesmo em meio a dias difíceis, dias de luta. Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. Eu vi isso e vejo isso na minha vida diariamente. Deus suprindo cada uma das necessidades. E Deus trabalhando e mostrando: a necessidade que eu estou suprindo não é a sua necessidade. Quando a gente vai tendo o caráter, a vida transformada por Cristo, a gente vai perceber que muitas das nossas orações são orações carnais e que estão até distantes da própria vontade de Deus. Quando a gente vê um texto como esse, falando de contentamento, para só depois falar de necessidade, a gente precisa entender onde é que está a raiz de todos os males. Onde é que está a raiz da nossa ansiedade? Onde é que está a raiz das nossas inquietações, da nossa falta de sono? Onde é que está a raiz da nossa falta de descanso no Senhor? Onde é que está a raiz de muitos dos problemas que a gente passa? E o mundo não tem esse contentamento. Paulo sabia que o dia do hoje bastava. Ele sabia qual era o propósito da sua vida, ele sabia para onde ele estava caminhando. Isso fazia com que ele descansasse. Isso fazia com que, inclusive, ele dependesse do suprimento de outros. Inclusive, o capítulo 4 inteiro, ele tem esse aspecto missionário, está falando, inclusive, justamente do sustento de Paulo. E a gente olha, será que a gente conseguiria viver até o ponto, inclusive, de depender do nosso sustento apenas de terceiros? Olha a confiança que Deus trabalha na vida, por exemplo, do missionário. Depende apenas das ofertas, apenas não, depende de Deus, mas o sustento, Deus movendo outros para sustentar. Deus trabalha, inclusive, nesse aspecto. E na nossa vida, Deus trabalha de maneira extraordinária, respondendo o quê? Acalme o seu coração. Seja grato ao Senhor. Dependa dele. Se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai ver tanto que a gente tem sido suprido, tanto que a gente tem sido abençoado. Para concluir, meus irmãos, eu quero fazer aqui 3 convites aos irmãos. O primeiro convite é que a gente precisa aprender a ser grato, precisa aprender a cultivar gratidão. E aí, esse verbo cultivar é no sentido mesmo que a gente precisa plantar, não é algo fácil. Ser grato a Deus diariamente é você olhar às vezes para os dias difíceis, os dias que talvez falte alguma coisa na mesa, os dias que talvez a conta vai atrasar no que você quer, mas porque de fato não tem, e você olhar para a sua vida e ser grato. Ser grato e
cultivar, depender tanto do Senhor que essas coisas não vão te gerar o sonho. E chegar nesse ponto é um processo, é difícil. A gente não acorda e aqui se torna grato da noite para o dia. A segunda ação, o segundo convite que eu faço nessa manhã é que a gente precisa aprender a praticar e a ofertar de maneira intencional, buscando agradar a Deus. Quando Paulo mencionou que essa oferta era uma oferta suave, uma oferta que era aceitável e aprazível a Deus, só me lembro de Caim e Abel. A oferta de um foi aceita e da outra não. Mas era oferta. Às vezes a gente pode até achar que agrada homens, a gente pode até achar que de alguma forma a gente está agradando a Deus. Mas Deus vai conhecer o nosso coração. Uma oferta que chega a ser aceitável e agradável a Deus é uma oferta em que antes da gente ofertar, a gente já trabalhou o nosso coração. O nosso coração precisa ser trabalhado para ofertar. E terceiro convite que eu faço essa manhã é que a gente aprenda a descansar na suficiência de Deus. Paulo conclui aqui o versículo 19, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. A sua riqueza em glória. A gente está falando do Deus que é dono de tudo, que pode fazer tudo. O Deus que criou todo o universo, inclusive nos criou, é o Deus que é capaz de suprir todas as nossas necessidades. O que é interessante é que ele fala há de suprir, não é haverá, não é poderá, não é dependerá, alguma coisa nesse sentido, mas a expressão é há de suprir, no sentido de dizer, confie, isso vai acontecer. Se a gente abrisse, por exemplo, o microfone aqui para alguém dar algum testemunho sobre a provisão de Deus na sua vida, tenho certeza que chegaria até meio-dia aqui alguém dando algum testemunho falando da provisão de Deus na sua vida. Então Paulo, ele traz exatamente essa ideia do suprimento e da necessidade da gente descansar na suficiência de Deus. Então perceba, meus irmãos, que a ideia central do devocional dessa manhã de que vivendo na suficiência de Deus, vivendo na suficiência de Deus, Deus supre nossas necessidades e com nossa gratidão e a generosidade, a oferta, elas têm relação. Então, para fechar e concluir, queria que a gente pudesse então fazer a leitura novamente do texto, você perceber que contentamento, oferta, essa oferta agradável a Deus, e provisão de Deus, elas estão relacionadas e conectadas com a ideia de suficiência em Deus. Perceba, 18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Recebi tudo em abundância, estou suprido. Contentamento. Contentamento, resultado também aqui de ofertas agradáveis ao Senhor. E esse mesmo homem que expressa contentamento fala o que é do suprimento das necessidades daqueles que estão ofertando uma oferta agradável e aceitável a Deus. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, por tua provisão, por tua bondade, por tua fidelidade, Senhor. Tu és um Deus fiel, um Deus, ó Deus, a quem servimos, a quem agradecemos, ó Pai, por todo o sustento, provisão. Só nos ensina, Pai, a sermos alegres, contentes, mesmo em meio a dias difíceis,
mesmo em meio a lutas, dificuldades. Confiamos em Ti, Deus, que o Senhor trabalhe no nosso caráter, no nosso coração, nos ensinando, Deus, nos ensinando a sermos homens gratos, Pai. O mundo está aí desesperado, caído, totalmente confuso, Deus, buscando alegria, contentamento, e tanta coisa, Pai. Sinto uma peça, Deus, que recentemente foi apresentada aqui na igreja, Deus, os ladrões da alegria. O mundo tem roubado, tentado preencher a nossa vida, Deus, com tantos refúgios, Pai. O Senhor, Pai, tem Cristo, tem o Teu Filho, Deus, para nos ajudar, nos auxiliar, e que possamos, Deus, confiar em Ti, sendo gratos a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém.